Eu sou Fernando Langovischi, sou produtor e avicultor já há 12 anos, mexendo com a parte de avicultura de frango de corte. E eu sou a esposa do Fernando, a Vanice, também há 12 anos mais um. A gente mexe com avicultura e temos um empreendimento da página Avicultura Paranaense. E primeiramente, queria agradecer o Márcio e a Geise por ter nos dado uma oportunidade, por estar aqui, por ter o CELT, nosso aviário. Então, queria primeiro agradecer. Aí nós vimos, pelo outro conhecido, com outros amigos produtores, tinham o CELT 5000, e onde que entrei em contato com o Márcio. O Márcio veio até na propriedade, ele apresentou o produto, e aonde que foi colocado no aviário daí, ó. Foi colocado o kit completo, tanto da parte do aquecimento e tanto da parte do exaustor daí, ó. Como que aqui nos aviários a gente tem sempre essa preocupação em sustentabilidade e bem-estar, foi por isso que a gente daí também optou em colocar o CELT 5000, porque aqui nos nossos aviários a gente não pensa em criar frango. Como a gente sabe que é alimento, então pensando nisso, em bem-estar e sustentabilidade, inclusive a gente tem prêmios, ligados a isso, e o CELT trouxe isso para nós. Porque você sabe muito bem, matéria-prima hoje, principalmente o briquete, ele é feito do quê? De insumos que nem eucalipto, tal, e a gente sabe que isso tem uma produção, vai fazer o quê? Feito de resíduos de matérias-primas também, ó, resto daí, ó. Aí é onde que ele trouxe uma economia para nós daí, ó. Qual economia? Como assim a economia? Na parte do aquecimento. Ele sempre mantém lá dentro da granja um calor uniforme, e aonde que aproveita esse calor dentro da máquina. Quando a máquina está desligada, ele está reaproveitando esse calor lá de dentro da máquina, mandando para dentro da granja. Isso aí traz o retorno para a gente, que é a economia na matéria que faz o fogo, Então isso traz um alto benefício para nós, no bolso também. Então, assim, o meu contato com a Vanice foi antes ainda da história do Márcio com o Fernando, porque eu já segui a Vanice, eu gosto muito do conteúdo dela, e como nós não estamos dentro da realidade da avicultura, para entender os nossos clientes, eu precisava enxergar quem realmente estava com a mão na massa, E aí eu fui escolhendo os avicultores e uma delas foi a Vanice. E aí, o nosso primeiro contato foi interessante porque ela estava com um problema no telhado, Vanice? O que aconteceu aqui? É que a gente tem o telhado de zinco, E o Fernando também sabe muito bem, ele sempre reclamava que oscila muito a temperatura ali dentro. E daí a gente estava vendo, a gente queria colocar até manta, Foi manta e pintar, Pintar Porque a temperatura oscila muito, às vezes sobe e desce. E com o CELT 5000 não, ele mantém a temperatura sem oscilar ali dentro do aviário. Então, foi isso que daí a Geise me falou disso. Até então eu fiquei meio assim, vou falar a verdade, Eu falei assim, nossa, a pessoa, mas tudo bem, Vamos lá dentro do escritório, o que ela sabe, Mas quando o Fernando entrou em contato com o Márcio, que eu falei com o Fernando, daí o Fernando falou, não, vamos colocar aí para ver se realmente é isso mesmo. Nossa, e era mesmo. Até a nossa produção, sempre era o aviário de baixo, vou falar que sempre dava maior, assim, e agora não mudou. Agora é o de cima que tá sempre dando resultado melhor. E foi exatamente isso que eu disse para ela, que quando eu comentei assim, eu joguei aquele verdinho, que a gente segue as pessoas, mas a gente trabalha de vendedora para a própria empresa, Eu falei, se fosse para colocar, daí ela, poxa, se fosse para melhorar os resultados, eu escolheria melhorar os resultados pelo de baixo. E aí eu falei para ela, tá, mas e se eu te disser que se você colocar no pior, no que você tá tendo mais problemas, vai virar o jogo? Aí ela ficou assim, quem sabe de nada, tá lá no ar-condicionado, sentado no escritório, A gente que tá aqui na realidade, que tem tantos anos. Mas aí vem a questão da confiança no equipamento, Eu sempre tive confiança no trabalho do Márcio, no conhecimento dele. Ele aprendeu, assim, entendeu
realmente como é que funciona. O Márcio veio até aqui na propriedade, até na grande, trouxe os equipamentos. Eu fiquei até com o pé atrás, né? A hora quando eles começaram a montar os equipamentos, porque é um equipamento novo, você não conhece. Aí, só que depois, conforme fui trabalhando com ele, lote a lote ali, eu vi que ele traz bastante vantagem. É um equipamento robusto, tanto da parte do aquecimento e tanto da parte do exaustor daí, ó. Ele trouxe assim um aquecimento uniforme. Não era igual antes. Antes ficava aquele aquecimento desuniforme. Sobe, desce ali, ó. Ficava bem oscilando daí, ó, conforme a Vanice falou. E daí com o Celt 5000, não. Ele manteve aquela temperatura. E mantendo aquela temperatura, é o que o pintinho, a ave ali, ela quer. Ela não gosta daquela oscilação daí, ó. Isso traz o bem-estar para ela, né? Que é o que a gente tem aqui. Além, como a gente está falando muito em bem-estar animal, e a gente aqui também é auditado em bem-estar animal. Então a gente sabe a importância que é você manter aquele pintinho com o bem-estar que ele gosta, né? Com uma ambiência perfeita. E a ambiência faz, nossa, uma diferença grande. Quando se lava muito, nosso resultado não era legal pro pintinho ali. A dúvida, conforme eu tinha comentado, já teve na instalação. Até eu comentei num dia quando o Márcio estava instalando aqui, eu falei, ele faz milagre mesmo? Aí o Márcio daí falou, tem que trabalhar com ele. E é isso que eu faço com o equipamento. Quando eu instalo um equipamento, principalmente o Celt 5000, eu trabalhei com ele e onde que ele me trouxe resultado de duas anos do aquecimento, economizou na parte da matéria-prima e trouxe resultado do lote do aviário, que é hoje esse aviário é o que dá o resultado melhor daí, ó. Outro também, custo-benefício que trouxe pra gente é a relação da cama. Inclusive ontem o meu filho chegou a bater a cama, mas do aviário de baixo. Eu estava comentando isso quando a gente chegou. A gente deu 15 dias aí, que a gente sempre segue no aviário de cima. Então ele aguentou literalmente 15 dias. Até ontem foi batido a cama do aviário de cima, porque a gente bateu no aviário de baixo. Porque senão nem precisaria. Mas como a gente bateu, por assim, já estamos com um triturador ali, batedor, né? Pronto, vamos bater no de cima. Mas se você vê, como a gente tem um aviário que não tem a cama com o Celt, ali com a ventilação mínima, ele aguenta bem mais. Ele mantém bem mais seco. O outro também é a questão de ambiência, né? A ventilação mínima. Durante a noite, a gente sabe que o CO2 e a amônia, porque a gente tenta querer segurar mais a ventilação, né? Por causa da noite. Só com a ventilação mínima, ele não deixa. Ele vai ficar o exaustor na mínima da mínima. Isso vai trazer o quê? Vai trazer um conforto bem, porque lá dentro vai aumentar CO2 e amônia. E com a ventilação mínima ali, com o Celt, não. Fica um ambiente bom e o CO2 e a amônia fica baixo. Comentando do CO2, esse aviário antigo que não tem o equipamento do Celt 5000, o CO2 à noite dele chega a 1.800 a 2.000. E esse, onde que tem o Celt 5000, ele chega à noite ali 1.200, máximo 1.300, ali ele está chegando à noite ali, ó. Porque daí agora eu estou segurando um pouco mais a ventilação, daí, ó, que eu não estou mais fazendo aquecimento, aí ele deu uma subida, só que não se compara com o outro que não tem, daí o Celt 5000, daí, ó. Mais cedo e tive a próxima oportunidade aí, instalar no segundo aviário. Então, o equipamento Celt 5000, ele surpreendeu nós, ó. Ele trabalhou muito bem a parte ali do aquecimento, do exaustor, e daí com o nosso manejo também junto daí, onde que ele daí trouxe um grande resultado para nós, onde que nós estamos felizes hoje, que nós tiramos, já estava vindo subindo,
Ele dava uma diferença de esse aviário com o mais antigo que não tem, eles estavam dando a diferença. Sempre esse com o Celt 5000, ele saía a mais, dava o resultado a mais. Mas esse último resultado, ele surpreendeu nós, onde que nós tiramos 2,57 por cabeça. Estamos muito felizes com esse equipamento hoje. Aqui pelo meu manejo que eu tive, minha experiência aqui usando ele aqui, vale a pena ter ele. Pelo uso que nós já usamos, já ali 2 anos quase usando o Celt 5000. E questão 3 lotes, ele se paga. A matéria-prima que você economiza, a energia ali, 3 lotes, o equipamento está pago ali, ó. Então, falando da parte dos motores elétricos ali, ó. Que eles foram aqui, a nossa rede aqui, ela é monofásica. Aí vocês vão perguntar, mas como daí trabalha esse Celt 5000 e os motores lá se tem de ser trifásico? Eles foram rebobinados, eles eram monofásicos, tanto o motor do forno e tanto o motor do exaustor, foram rebobinados para trifásico. E daí onde que tem o equipamento Celt 5000, ele é um inversor, onde que ele vai trabalhar em cima daquilo ali, ó. E nisso, ele trouxe também uma vida útil. Já tem 2 anos que foi feito isso. E o motor do forno e tanto do exaustor, até agora, nesse momento, não incomodou. E eu acredito que não vai incomodar também, vai ter uma vida útil grande ali, ó. Em comparação, os motores que é monofásico aqui, que tem aqui, em volta e meia, eles estão incomodando. E já nessa outros ali, não. Recomendado, sim, ó. E como? Acho que assim, traz um grande benefício, né? Eu, como sendo mulher de produtor, trabalho ali dentro e eu sei os benefícios. Em questão de ambiência, em questão de economia, né? Sobra até pra gente ir no finalzinho de semana, curtir, porque imagina, vai ter economia com a biomassa. E, claro, também a economia de bater cama. O meu filho, principalmente ele que bate cama ali, ele sabe. Então, aqui a gente demora cada 15 dias, para você ter uma ideia, a gente sempre espera o aviário de baixo para depois bater o de cima, mas o de cima quase nem. Então, isso gera uma boa economia em tudo, em todo aspecto aí, para um avicultor. Então, eu acho, assim, nesse sentido, assim, que vale a pena, é compensador. Estou pensando em colocar já no outro e, com certeza, eu recomendo aí. Assina embaixo, Avicultura Paranaense. Aí nós ganhamos também a premiação da parte da sustentabilidade da LAR, aonde que teve onde fez parte o Celt 5000 também. Foi avaliado aí como um dos itens de avaliação aí da premiação sustentabilidade. E o ano passado a gente tirou nível segundo lugar. Nós tiramos um nível avançado e o ano retrasado em primeiro lugar daí. Muito obrigado, pessoal, aí por assistir a gente. Agradeço de coração, agradeço a Geis, agradeço o Márcio pelo voto de confiança na gente. Sigo aí a Avicultura Paranaense, sigo aí a Volger também. Aí só tenho a agradecer também todo o pessoal da Volger, o Márcio, a Geis aí. Eles acreditaram em nosso trabalho aqui, nós acreditamos neles, só temos a agradecer também, né? É isso aí. Tá nervoso, marido? Não. Acho que ele engoliu o mosquito. Eu acho. Sabe quando você respira, o mosquito vai lá no pinguelo? Eu acho que foi, ó. Respira. Foi. Isso. Estou processando. Processando. Sabe, eu acho que Até a Geis, ela parou, ela estava dando uma pensada lá, daí eu parei também.